Oi, gente! Então, vem fazer uma vela aromática comigo? O primeiro passo para fazer uma vela aromática é tu escolher o potinho que tu vai utilizar para fazer a vela. Então, nesse caso, eu escolhi esse potinho aqui, que ele é de vidro. E daí, o próximo passo é tu descobrir a quantidade de cera e de essência que tu vai utilizar nessa vela. Então, para fazer essa medição, tu vai precisar de uma balança. Tu vai colocar o potinho aqui em cima, ligar ela, né? E daí ela vai ligar zerada. Depois disso, tu vai encher de água até a altura que tu vai querer de cera depois. Daí, enchendo aqui, vai aparecer a quantidade de gramas que vai utilizar. E depois disso, tu vai pegar o valor que aparecer e diminuir 10%, que é a quantidade de essência que normalmente eu utilizo. Então, nesse potinho aqui, que eu medi antes, ele vai 60 gramas. Cerca de 10% é 5 gramas. Então, vai ser 5 gramas de essência e 55 gramas de cera. Então, vem comigo montar tudo certinho. Então, para fazer essa vela, a gente vai precisar do potinho, vai precisar da cera. Eu utilizo a cera T02 da Ponto Química, que é uma cera de coco, que ela é mais maleável, eu acho que ela exala muito bem o aroma. E também ela é natural, né? Não vai parafina, porque pra quem não sabe a parafina é tóxica, então eu acho ela uma ótima opção. A essência que eu vou utilizar é do Peter Paiva, que é a Raspberry Pepper, que ela é uma essência mais picante, assim, mas é um aroma meio amadeirado, meio picante, só que é um cheirinho muito gostoso, sabe? Daí também eu vou precisar do pavio. O pavio vai indo por testes. Nesse potinho aqui, eu vou usar o VA32. Mas dependendo o tamanho do pote, se for maior ou menor, vai ter que mudar o tamanho do pavio. E esse pavio aqui, eu compro todos na Thomson, que eu acho que é uma marca muito boa de pavio e eu indico bastante. Daí também vai precisar de um ilhós, que é pra botar o pavio, né? Daí eu também tenho um alicate pra poder prender o pavio no ilhós. Isso aqui é opcional, mas eu vou colocar um cintilante na vela pra quando ela for derreter, ela ficar com os brilhinhos na cera, sabe? Mas enquanto ela estiver seca, esse cintilante não vai aparecer, ele só aparece quando ela estiver derretendo. Também vai precisar de um potinho para medir a quantidade de essência e, se você quiser, um centralizador de pavio. E também, né, muito importante, uns adesivos autocolantes para colar o pavio no potinho. E esses adesivos aqui eu indico bastante porque eles são mais baratinhos, e eu acho mais prático de utilizar e eles grudam muito bem. Mas se você quiser, também pode usar cola quente ou alguns outros tipos de cola. Mas esse adesivo autocolante é o que eu mais indico e é o que eu utilizo aqui nas minhas velas. Então, para começar, o primeiro passo eu acho que é medir tudo. Então, eu vou medir a quantidade de cera, que é os 55 gramas que eu comentei, e medir a quantidade de essência também. Então, eu pego aqui minha balança, vou pegar o meu copo medidor, que é só pra botar a cera dentro mesmo, e vou medir aqui 55 gramas. Deu certinho 55 gramas. E agora a gente vai medir a essência. Aí bota o potinho, zera aqui o valor e coloca os 5 gramas de essência. E as essências, elas variam muito. Então, tem algumas que são mais fraquinhas que tu vai precisar botar uma porcentagem maior na sua vela. Então, algumas eu utilizo 12%, outras eu utilizo 10%. Então, é muito de testes, tu vai testando e vai vendo, precisa de mais, precisa de menos, daí vai indo assim.
mas normalmente a maioria das que eu utilizo eu coloco 10%. Então aqui, né, já tá a cera, já tá a essência separadinha e eu vou produzir aqui o meu pavio. É bem simples, é só pegar o pavio, daí pega aqui o potinho, mede aqui, ó, vou tentar fazer na frente pra vocês verem. Normalmente eu encosto aqui o pavio assim e boto pra cima e vejo a altura certinho que ele tem que ficar. Só pra acabar não desperdiçando também o pavio, mas basicamente é isso. Perdi minha tesoura. Voltei com a tesoura agora. Vou medir aqui de novo, só pra ter certeza. E corto. Daí, depois de cortado, tu vem aqui com o teu ilhós e vai passar esse pedacinho que tu cortou por dentro dele. Daí passa até ficar só uma pontinha aqui embaixo. Vai segurar e vir com um alicate, ou até mesmo antes de eu comprar esse alicatezinho, eu usava a tesoura pra apertar ele e ele ficar bem firme e o pavio não desgrudar. Então, um passo bem importante também que a gente vai fazer agora é fazer a limpeza do nosso potinho, pra não ficar nenhuma sujeirinha, ele ficar bem limpinho, sabe? Então, a gente vai precisar de um álcool. Esse daqui é um álcool de mercado mesmo, que daí eu comprei esse gatilho pra colocar aqui em cima pra ficar mais prático. E papel higiênico. Então, eu vou espirrar aqui o álcool no meu potinho. Vim com o papel, só pra tirar a sujeirinha mesmo que fica no potinho. Depois de limpar, a gente vem com o nosso adesivo autocolante, retira aqui a parte protetora do adesivo e coloca o nosso pavio aqui no adesivo para colar no potinho. Daí tu vai localizar bem o centro. Eu gosto, quando o vidrinho é transparente, de colocar o dedo onde é para colocar o pavio, que daí facilita na hora de colar. Ó, prontinho, ficou bem no meio. E agora vamos preparar a cera. Então, por enquanto, deixa essas coisinhas de lado e vamos derreter a cera. Aqui tá o meu potinho. Eu uso essa caneca aqui esmaltada para não ter risco de contaminar a cera com metais que as outras canecas acabam liberando. E uma colher de silicone. Então, eu coloco aqui a cera e eu vou colocar no fogo para derreter. Enquanto a cera tá ali derretendo, eu vou dar uma diquinha pra vocês, que é cuidar bastante nessa fase da produção das velas, pra não deixar a cera esquentar demais ou passar muito da temperatura, porque isso acaba afetando o produto final. Então, o ideal é deixar ali em torno de 60 graus. Se você tiver um termômetro culinário ou aquele de aproximação, é bom utilizar nessa etapa. E quando tu vê que sobrou só um pouquinho de cera, assim, sem derreter, normalmente eu já tiro, porque daí facilita na hora de chegar na temperatura pra poder colocar a essência. Ó, a cera já derreteu, vou tentar mostrar pra vocês sem fazer lambança. Não vai dar de ver assim, vou trazer a câmera aqui, ó. Tá totalmente derretida. E agora eu vou dar uma mexidinha aqui até ela chegar numa temperatura um pouco menor, pra gente colocar a essência. Por que tem que esperar esfriar um pouquinho? Porque a essência, ela vai evaporar conforme a chama for esquentando a cera depois. Se a gente colocar a essência numa cera muito quente nessa hora aqui, ela já vai evaporar. Então, não vai sobrar a essência para evaporar na hora que o teu cliente ou você mesma acender a vela. Por isso que é importante colocar ela numa temperatura um pouquinho mais baixa, para ela não evaporar antes da hora.
Então, eu vou dar uma mexidinha aqui até chegar na temperatura que eu quero, que nessa hora aqui que eu tô mexendo pra esfriar um pouquinho, se tu tiver corante ou cintilante que eu comentei antes, já pode colocar nela, porque daí ele vai misturar muito bem com a cera. Então, eu vou pegar uma faquinha mesmo, que com a pontinha daí eu pego aqui no cintilante. É um cintilante prata, não sei se vai dar de ver o brilhinho dele daí, mas ele é bem bonitinho. Daí eu pego um pouquinho. Tem que tomar cuidado para não colocar muito cintilante, porque ele interfere na hora da queima da vela. Então, se tu colocar muito, a chama vai afogar na cera e não vai dar conta de derreter ela inteira. Então, é importante não exagerar, por mais bonito que seja, tomar cuidado para colocar só a quantidade necessária mesmo. Então, agora mistura mais muito bem, até tudo ficar bem homogêneo. Ó, tô mostrando aqui pra vocês que ficou bem homogêneo já. E ficou esse brilhinho na cera, que quando ela derreter depois na vela já vai ficar esse brilhinho também. Então, né, continuando aqui mexendo muito bem. E eu acho que agora já tá numa temperatura boa pra misturar a essência. Então, vai despejando devagarinho até a última gotinha. E agora vai misturar muito bem. Quanto mais misturar aqui, melhor vai ficar a tua vela aromática, porque quanto mais mexer, mais a essência vai incorporar na cera. Então, vai misturando bem, mexe bastante. E daí, agora, já tá na hora de colocar a nossa cera no nosso vidrinho. Então, a gente vai colocar aqui do ladinho, vai pegar nosso vidrinho, colocar o pavio aqui um pouquinho de lado e despejar a nossa cera. Então, a gente coloca aqui do lado a panelinha e vai centralizar aqui o pavio. E agora, a gente vai esperar ela secar para mostrar o resultado final para vocês. Gente, então, agora a nossa velinha já secou. Olha que bonitinha que ela ficou. Bem retinha, bem certinha. Daí, a gente vai pegar a nossa tesoura e cortar o pavio. Normalmente, eu corto com meio centímetro acima da cera, porque se o pavio ficar muito grande, a chama vai ficar muito grande também, e isso não é adequado. Então, tem que cortar bem baixinho pra a chama não ficar tão grande. Então, aqui já cortamos e tá pronta a nossa velinha. Espero que tenham gostado do tutorial, do passo a passo. Me sigam para mais diquinhas como essa, para ver a minha rotina. E é isso. Se gostaram e tiverem alguma dúvida, podem deixar um comentário que eu vou responder todo mundo.